E aí, seus otakus? Hoje trago para vocês a parte 2 do Prota Domador de Gostosas. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para deixar o tio feliz. Vamos para a história. A história continua com o nosso prota surpreso. Como assim a Carol sabe que se trata de uma deusa? Ela responde que a nação dos deuses e os demônios são como opostos, então eles conseguem sentir a presença uns dos outros. Então o prota apresenta Afrodite para Carol. Ela se surpreende mais ainda. Afrodite? Por que tem um dos 12 deuses do Olimpo ali? Os olimpianos não são a nação que ocupa o primeiro lugar no céu? Afrodite responde orgulhosa que é isso mesmo. O prota pensa que ela deve ser famosa mesmo, já que até na Terra ela era conhecida. O prota pensa consigo mesmo, que essa é uma situação bem embaraçosa, afinal a relação de deuses e demônios é como água e óleo, e ele recrutou as duas em pouco tempo. Como ele vai contar para Carol que eles pretendem derrotar o rei demônio? O tempo passa e ele conta para ela seu plano. Então Carol responde que está tudo bem. Ela ajudará seu mestre na sua missão para derrotar o rei demônio. Então ela pede para usar o banheiro, ele responde que tudo bem, e Afrodite diz que eles têm água morna. A cena muda para Carol já no banheiro. Ela divaga em pensamentos. Ela acabou de conhecer uma pessoa assustadora. Ultimamente ela tem ouvido notícias de heróis trazidos de outro mundo, mas um que tem a companhia de uma deusa? Existem pessoas quase tão fortes quanto o rei demônio. No passado, o rei demônio tinha poder para governar toda a raça demoníaca, e ela sabe que ele vai governar esse mundo. Mas desde que viu o prota pela primeira vez, ela viu nele as feições do rei demônio. Como serva, ela conviveu com o rei demônio mais que qualquer um, e se apaixonou por ele. Seus sentimentos dizem que o prota é o rei demônio que renasceu. Um ser com um poder extraordinário como o rei demônio, sua alma não morreria, mesmo que seu corpo fosse pulverizado. Na verdade, um estudioso já havia previsto sua ressurreição. Talvez ele não perceba, mas se as previsões da Carol estiverem corretas, o poder e vontade do rei demônio crescerão dentro do prota, e ele governará esse mundo novamente. Ela dá uma risadinha animada e um tanto diabólica. E pensar que ela pode servir o rei demônio mais uma vez. Ela não pode se segurar, parece até um sonho. A cena muda para o prota na frente da guilda dos aventureiros. Agora que sua equipe aumentou, ele precisa ganhar mais dinheiro que antes. Ainda podem haver subordinados do Bacuraja por aí, então o prota aconselhou que Carol ficasse na Capsule Ball por um tempo, e já acabaram quase todas as ervas da floresta, então ele precisa de uma nova missão. É então que alguém na guilda comenta que, como choveu bastante no pântano, apareceram monstros lá, e agora tem uma nova missão para lidar com esse problema. O prota então checa o quadro, e tem várias missões relacionadas ao pântano, então ele diz que vai tentar terminar todas de uma só vez. A cena muda para o prota já no pântano algum tempo depois. Já que não tem ninguém por perto, o prota decide começar. Então ele libera as garotas da Capsule Ball. Carol se mostra surpresa por poder entrar e sair da Capsule Ball. Uma bênção capaz de controlar qualquer coisa viva? É forte demais para um simples humano. O prota pergunta o que ela disse, e ela disfarça. Então Afrodite chama a atenção para um monstro cogumelo que apareceu. O monstro ataca, e o prota diz que quer testar o poder da Carol, então deixará por conta dela. Ele pede que ela não o mate, deixe apenas incapacitado. Ela diz que pode deixar com ela. Ela parte para cima do monstro, pensando que é hora de mostrar suas habilidades para seu mestre.
O monstro cogumelo joga lama, atrapalhando a visão. O Prota pensa que não deveria ter dito para ela lutar com um monstro que eles acabaram de conhecer. A garota então conjura uma magia de vento, e todas as partículas de lama foram jogadas para longe, surpreendendo a todos, inclusive o monstro cogumelo. Então ela salta, e cai atrás do cogumelo, e se prepara para atacar. Ela dá um chute, e a criatura cai desacordada. Ela então pergunta se isso foi o suficiente. O Prota elogia, dizendo que isso foi mais que suficiente, isso foi extraordinário, e agora ele fica tranquilo em deixá-la lutar. Ela agradece, e Afrodite com ciúmes, grita que também pode lutar. O Prota diz que se ela tiver sempre inspirada assim, eles vão completar as missões muito mais rápido. Mais tarde, ainda no pântano, o Prota instrui seus companheiros. O principal objetivo agora é coletar os cogumelos medicinais, e para isso ele usará toda a equipe. Ele diz que dividirá em 2 equipes, e que se possível, ele quer capturar mais monstros enquanto colhem os cogumelos. Carol diz que é um bom plano. O Prota então libera seus goblins, e a Carol se surpreende com a quantidade. Quantos monstros ele pode controlar? Ela diz que essa quantidade é incrível. O Prota fica encabulado, e diz que nunca comparou com nada, então não tem muita noção se é ou não incrível. Carol diz que um domador capaz de controlar 3 monstros já é incrível. Afrodite se vangloria, dizendo que graças a ter capturado ela, o Prota ganhou muitos pontos de experiência, e por isso ele é capaz de controlar tantos monstros. O Prota e a vampira ficam abismados, como ela pode ser tão orgulhosa? O Prota então divide as equipes, e designa alguns goblins e um lobo, e diz para eles obedecerem às ordens da Carol. O tempo passa, e um goblin volta com alguns cogumelos. O Prota o elogia, dizendo que ele foi rápido. Antes de continuar coletando mais cogumelos, o Prota diz que quer fazer algo. Então ele libera a Bacuraja da Capsule Ball. O bandido fica confuso, e se pergunta que lugar é aquele. Como ele estava dormindo dentro da Capsule Ball, não percebeu o tempo passando. Bacuraja se mostra agressivo, então o Prota invoca um cogumelo, e ataca Bacuraja com o pó paralisante. O pó de paralisia do cogumelo capturado é mais potente do que o Prota imaginava, o alcance é de 2 metros, ideal para o Prota capturar monstros. Por precaução, ele coloca os lobos de guarda para intimidar Bacuraja. O Prota pensa em como se livrar dele, já que há um limite de monstros que ele pode manter em sua cápsula, e ele não pode simplesmente soltá-lo. Nos status de Bacuraja, mostra uma habilidade que ele conseguiu ao matar 10 pessoas apenas por diversão. O Prota pensa que pessoas assim não podem ficar vivas. Bacuraja grita, e pede para o Prota matá-lo, ele prefere morrer do que ficar nas mãos de um idiota feito ele. O Prota diz que ninguém vai sentir empatia por alguém como ele, implorando pela vida. O Prota pensa que não deve matá-lo, mas também não pode deixá-lo vivo. Então ele tem uma ideia. Ele não o matará e nem o deixará fugir, ele dará uma nova chance o fazendo renascer. Então o Prota usa a habilidade de fusão de monstros. O homem grita confuso, perguntando o que está acontecendo. Então uma luz forte o envolve. A fusão é finalizada, Bacuraja e um lobo se tornaram um lobisomem, e uma janela aparece, mostrando os status da criatura. O Prota acha que assim ficou muito estiloso. Então ele testa a obediência da criatura, pedindo para que dê a mão, e assim o monstro faz. Então o Prota fica satisfeito, pois agora ele conseguiu um novo monstro, um que possui o maior poder de todos os monstros da sua equipe. A cena muda, e mostra a quantidade de cogumelos coletada embaixo de uma árvore. O Prota fica admirado, ele nunca pensou que conseguiriam colher tantos.
A divisão de equipes foi um sucesso. Deve ser porque os Goblins são uma raça com alto nível de trabalho em equipe. Carol chega e diz que trouxe as evidências do extermínio dos cogumelos monstros, e Afrodite diz que também trouxe. Ele as elogia. Graças a elas duas, eles terminaram a missão de extermínio, e a colheita foi melhor do que ele esperava. Carol questiona como vão carregar tantos itens, então o Prota diz para ela não se preocupar com isso. Ele usa a Capsule Ball e armazena os itens. Carol se surpreende com essa habilidade, e o elogia, dizendo que seu mestre é mesmo incrível. O Prota fica encabulado. A Carol sempre o elogia, ela é o total contrário da Afrodite. Então eles escutam gritos, e percebem que a deusa sumiu. Eles veem uma grande lesma. O monstro capturou Afrodite, e ela pede por socorro. O Prota vê nos status que se trata de uma lesma ameba. Ela tem 2 metros de altura, e seus status são maiores que qualquer monstro selvagem que ele viu até agora. Ele pede para a deusa aguentar firme que ele vai salvá-la, então ele joga sua Capsule Ball. O monstro rebate, e a captura não funciona. É preciso que a cápsula acerte a criatura. Como o monstro rebateu, isso não é considerado. A distância também é maior que o alcance do pó paralisante do cogumelo. O Prota pensa no que fazer, e Carol se oferece para resolver o problema. O Prota diz que conta com ela. Carol só precisa abrir uma brecha para ele atacar. De repente, Afrodite começa a fazer sons estranhos. Ela reclama que a lesma está tocando em lugares não muito convenientes. Então a cena clichê acontece. O monstro começa a tirar as roupas da deusa, pois ele julga que elas atrapalhariam sua alimentação. O Prota diz que nunca perdoará a lesma por isso, mas por dentro, ele agradece ao monstro por proporcionar uma bela visão dos atributos da garota. Carol percebe que o Prota está gostando do que vê. Ela acha que a deusa o está provocando de propósito. Carol caminha até o monstro, e se deixa ser capturada. O Prota fica confuso, e a garota finge que o monstro a capturou. Assim começa uma rivalidade pela atenção do Prota. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente, tentáculos, se quiser a parte 3. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.